Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante, e nós estamos aqui com esse projeto, onde estamos fazendo a leitura e a análise do livro do Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. E vamos aí ao capítulo 8, cujo título é Arruinam os Pobres. Se você caiu aqui de paraquedas, te convido a dar uma olhada na nossa playlist, na playlist O Queijo e os Vermes, e lá estão os capítulos anteriores, mais a introdução, para você ter uma noção do que isso aqui se trata, tá certo? Então vamos lá, turma. O que um moleiro como Menóquio saberia sobre esse emaranhado de contradição política, social e econômica ao qual ele estava debatendo, sustentando e enfrentando diante da Inquisição? Qual a imagem que construiria para si do enorme jogo de forças que, silenciosamente, condicionava a sua existência? Claro, porque ele era contemporâneo desse período, então ele não estava falando de um passado, ele não estava fazendo objeção a um futuro, ele estava falando do seu momento presente, daquilo que ele enfrentava no dia a dia, que era muita dificuldade para sobreviver. Certo? E nada mais, nada menos, ele estava debatendo isso com os juízes da Inquisição. Uma imagem rudimentar, simplificada, porém muito clara, onde no mundo existem muitos graus de dignidade. Ao Papa, os cardeais, os párocos de Monte Reale, ao imperador, os reis, os príncipes. Contudo, ultrapassando as graduações hierárquicas, existe uma contraposição fundamental entre os superiores e os homens pobres, cujo Menóquio faz parte do grupo dos homens pobres. Uma imagem claramente dicotômica da estrutura de classes, típica das sociedades camponesas. Uma sociedade que tinha na sua estrutura social o nobre, o clero e o camponês. Em todo caso, parece-nos que Menóquio em seus discursos dá indícios de ter uma atitude diferenciada em relação aos superiores. A violência do ataque contra as autoridades máximas da igreja, e me parece que na nossa lei, ele comentando, o Papa, os cardeais, os padres são tão grandes e ricos que tudo pertence à igreja e aos padres. Eles arruinam os pobres. Isso aí é no seu interrogatório, ele respondendo às perguntas que foram feitas a ele no capítulo 7. Contrasta com a crítica mais amena que vem em seguida, e essa crítica agora é direcionada às autoridades políticas. Me parece também que os senhores venezianos abrigam ladrões naquela cidade. Se alguém vai comprar alguma coisa e pergunta quanto custa, respondem 1 ducado, embora não valha mais do que 3 marcelli. Eu gostaria que cumprisse seus deveres. É claro, nessas palavras, antes de mais nada, a reação do camponês posto de modo brusco em contato com a desconcertante realidade urbana, onde de Monte Reale ao Aviano, para uma grande cidade como Veneza, existia um salto enorme. Todavia permanece o fato de que, enquanto o Papa, cardeais e padres são acusados diretamente de arruinar os pobres, a única coisa que afirma sobre os senhores venezianos é que abrigam ladrões naquela cidade. Essa diversidade de tom não era devida, com certeza, à prudência, já que ao pronunciar tais palavras, Menóquio tinha diante de si tanto o magistrado de Portuguaro como o inquisidor de Aquileia e o seu vigário. Aos seus olhos, a encarnação da opressão estava na hierarquia eclesiástica. Mas por quê? O próprio Menóquio parece nos dar uma primeira indicação sobre esse questionamento.
onde ele diz: tudo pertence aos padres e à igreja, são eles quem arruinam os pobres. Se tem 2 campos arrendados, esses são da igreja, de tal bispo ou de tal cardeal. Como já foi dito, não sabemos se esse era o caso do próprio Menóquio, dado que Menóquio, ele por um tempo ele foi um funcionário da igreja. Um censo feito em 1596, portanto 15 anos após essas afirmações, informa que um dos campos presumivelmente arrendado a Menóquio confinava com um terreno que um dos membros da família dos senhores do lugar, Horásio de Montereale, arrendara a um tal de Giacomo Margnano. O mesmo censo, porém, menciona vários lotes de terra pertencentes à igreja ou da vizinhança ao redor que foram arrendados. 8 de Santa Maria, um do Sanco Rocco, ambos em Monte Reale, um de Santa Maria de Portedone. Monte Reale não era, com certeza, um caso isolado. No final do século XVI, era grande a extensão das propriedades eclesiásticas no Friuli e em todo o Veneto. E onde as propriedades haviam diminuído do ponto de vista quantitativo, tinham se consolidado e reforçado em termos qualitativos. Tudo isso torna suficientemente claras as palavras de Menóquio, ainda que ele próprio não tivesse se chocado contra a renovada dureza da propriedade eclesiástica, que sempre foi explicitamente excluída nas reduções das taxas de arrendamento introduzidas pelas autoridades, e se a difundida represença da propriedade eclesiástica em Monte Reale e arredores explica a aspereza das acusações de Menóquio, o mesmo não se dá com sua implicação nem com sua atribuição a um plano mais geral, onde Papa, cardeais e padres arruinam os pobres, mas em nome de quê? Com que direito? O Papa é homem como nós, com a diferença de que tem poder. Poder, que poder é esse? O poder de fazer, o poder de fazer valer a lei da Inquisição, o poder de mandar para condenação à morte de fogueira, o poder de subtrair todos os bens e os confiscá-lo, o poder de mandar a tortura, dado que o objetivo principal da Inquisição não é provar a inocência do acusado, mas sim a culpa. E essa culpa, ou ela seria purificada mediante tortura, ou a tortura para adquirir assim a confissão, né? E a partir daí ser condenado à morte de fogueira, sendo que o fogo purificaria a alma do pecador. E portanto, mais dignidade teria esse padre diante das outras pessoas, dignidade e poder aquisitivo e financeiro. Não existe diferença alguma entre clérigos e leigos. O sacramento da ordenação é uma mercadoria, assim como todos os outros sacramentos e leis da igreja. São tudo mercadoria. Mercadorias, invenções, e graças a elas os padres engordam. A essa construção colossal baseada na exploração dos pobres, Menóquio contrapõe uma religião bem diferente, em que todos são iguais porque o Espírito Santo de Deus está em todos. A consciência dos próprios direitos para Menóquio nascia de um plano especificamente religioso. Um moleiro pode pretender expor as verdades da fé ao Papa, a um rei ou príncipe, porque carrega dentro de si o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus que o próprio Deus ofertou aos homens. Pelas mesmas razões, pode ousar falar contra os superiores, né? Por suas más obras, o que levava Menóquio a negar de maneira impetuosa em seus discursos as hierarquias existentes. Não era só a percepção da opressão, mas também a ideologia religiosa que afirmava a presença em cada homem de um espírito, e esse espírito que é ora chamado de Espírito Santo, ora é chamado de Espírito de Deus. Então, por essas situações que Menóquio se achava, ou vice-versa, se achava igual aos religiosos, aos clérigos, a ponto de estar debatendo diante deles, defendendo assim as suas opiniões contra um sistema corrupto, de tão corrupto que a instituição religiosa, a Igreja Católica, ela ruiu em 2 partes.
Aí a gente já falando do movimento protestante, que é contemporâneo ao que Menóquio ele vivencia aqui. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Continue acompanhando os nossos conteúdos aqui. Se de alguma forma esses conteúdos são interessantes ou te auxiliam em alguma parte dos seus estudos, considere se tornar inscrito do canal. É interessante também, é importante também o seu like. Os seus comentários seriam uma forma de interação. Sugestões para o canal, somos muito abertos a sugestões. E é isso, pessoal, por hoje. Fiquem todos bem. Voltaremos na próxima oportunidade com o capítulo 9 do livro Queijo e os Vermes. E até uma próxima.